Olá, gente! Estamos aí para mais uma aula. E a aula de hoje é muito importante. É aula sobre geometria. A geometria está dividida em duas. Vamos dizer que está dividida em duas para o nosso estudo. A plana, que é o capítulo de hoje, e a espacial. Mas para nós podermos estudar a espacial, nós vamos ter que saber muito bem a plana. Quem não sabe geometria plana vai ter muita dificuldade para entender, para calcular a espacial. Hoje nós vamos trabalhar esta matériazinha, esse conteúdo da matemática chamado geometria. Primeiro vamos aprender o que é essa palavrinha, né? Geo. Geo vem do quê? Geo é o quê? Geo do grego, terra. Terra. Metria. Medir a terra. A geometria nasceu da necessidade do homem medir a terra, saber quanto ele tinha de terra, saber até onde ia a sua propriedade. Ela começa a surgir no Antigo Egito, com as cheias do Nilo. Todo aquele conhecimento acumulado pelos egípcios é levado para a Grécia, e aí o pai da geometria, Euclides, traduz isso num famoso livro chamado Os Elementos. Tá? Nós vamos aprender um pouquinho desse livro, Os Elementos. Ok? Está preparado? Vem comigo. Estudo do triângulo. Definição. Triângulo é um polígono. Para aí, vamos devagar. O que é poli, né? Poli, vários. Gono, lados. Então, vários lados. O triângulo tem 3 lados. Formado por 3 lados. Elementos do triângulo. Gente, vamos aos elementos do triângulo. Esse pontinho aqui e esse pontinho aqui são os vértices. Ora, a reta que une 2 vértices é o lado. E esse espacinho aqui, essa abertura assim, vamos dizer, é o ângulo. Ok? Legal? Entendido o triângulo? Nós vamos ver alguns conceitos do triângulo. Vamos começar pela classificação dos triângulos. Bom, primeiro, quanto aos lados. Gente, vamos estudar os triângulos dependendo do tamanho dos lados do triângulo. Você em casa, eu gostaria que você agora pegasse o seu caderno de matemática, sim, porque você tem um caderninho de matemática, ou o teu bloco de rascunho, porque geometria você tem que aprender a desenhar. Primeiro triângulo que nós vamos estudar é o triângulo equilátero. Hoje não se tem mais trema, né? Equilátero caiu o trema. Triângulo equilátero, 3 lados iguais. Então tu vai fazer um triângulozinho assim para mim aí. Tu vai fazer um triângulo assim. 3 lados iguais. O que você não pode fazer? Você não pode fazer um desenho assim, ó, por exemplo. Ó. É claro que os 3 lados não são iguais. Você não precisa medir com a régua. Apenas uma questão de bom senso. Nós vamos chamar esse lado de L, L e L. Quando os 3 lados forem iguais, tiverem a mesma medida, nós temos um triângulo equilátero. Isósceles, 2 lados iguais. Agora serve esse aqui, ó. Serve esse aqui. Tu quer fazer comigo de novo? Tu quer fazer? Então faz o seguinte, ó. O isósceles, tu faz uma basezinha. Faz uma basezinha. Ok? E sobe. E desce. Olha, para representar os lados iguais, a gente coloca risquinhos assim nos lados. Quer ver? Aqui tem 2 risquinhos, 2 risquinhos, 2 risquinhos. Eu estou dizendo que os 3 lados são iguais. Agora, se eu representar assim, estou dizendo que esses 2 lados são iguais e esse terceiro lado é diferente. Bom, nós já vimos o triângulo equilátero, 3 lados iguais, o isósceles, 2 lados iguais, e agora vamos fazer um, gente, o escaleno, com 3 lados diferentes. Vamos fazer um? Você me ajuda em casa? Faço aqui, aqui e aqui. Tá bom?
aí, olha, os 3 lados são diferentes. Então, vou fazer um risquinho, 2 risquinhos, 3 risquinhos, para identificar o tamanho dos lados, dizendo que os 3 lados são diferentes. Vamos repetir? Vamos? Olha, eu vou pedir para a câmera me acompanhar aqui, me acompanha aqui do lado, sai daí, eu vou pedir para você, você vai repetir comigo, ok? 3 lados iguais. Qual é o nomezinho do triângulo com 3 lados iguais? É o triângulo, eu começo, você termina. Isso, equilátero. O triângulo com 2 lados iguais, qual é o nomezinho? Começa com I. Isósceles. E os 3 lados diferentes é o triângulo, começa com E. Escaleno. Vamos de novo? Equilátero, escaleno e isósceles. Vamos ver se você lembra? Equilátero, 3 lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais. E escaleno, 3 lados diferentes. Legal? Agora vamos ver a classificação dos triângulos quanto ao tamanho dos ângulos. Só que antes de entrar nos ângulos, eu preciso revisar com você uma coisinha aí. Pega o teu caderninho e escreve para mim o seguinte. Escreve aí para mim o seguinte. Ângulo reto. Ângulo reto. Escreveu? O que é ângulo reto? Gente, ângulo reto é o ângulo que tem 90 graus. Tá? Então escreve aí. Ângulo reto, 90 graus. Agora, o que é um ângulo agudo? Escreve. Ângulo agudo. Escreveu? Ângulo, estou esperando. Ângulo agudo. É um ângulo menor que 90 graus. Repete. É um ângulo menor que 90 graus. Escreve, eu espero. Reto, 90 graus. Agudo, menor. E agora, obtusângulo. Um ângulo obtuso. Escreve aí. Ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Maior que 90 graus. Tá? Menor agudo, maior obtuso. Vamos à classificação dos triângulos quanto ao tamanho dos ângulos. Ok? Ok. Quanto aos ângulos, acutângulo. Eita, nomezinho feio, hein? Triângulo acutângulo. 3 ângulos agudos. Para aí. Ângulo agudo é aquele ângulo que tem menos de 90 graus. Vamos fazer o desenho? Vamos. Então você vai fazer aqui o desenho do acutângulo. Ó, olha para mim. Este ângulo tem menos de 90 graus? Tem. Este aqui tem menos de 90 graus? Tem. E este aqui? Também tem. Então, os 3 ângulos menores de 90 graus, ângulos agudos, triângulo acutângulo. Lembra desse nome? É muito feio para esquecer. Agora, retângulo. Olha aqui, ó. Retângulo. Olha. Ângulo reto. Ângulo reto, ângulo de 90 graus. Vamos fazer o desenho de um triângulo retângulo? Vamos? Olha, para representar ângulo de 90 graus, a gente usa esse quadradinho com um pontinho. E agora vou unir aqui, ó. Ok? Eu tenho um triângulo retângulo, ok? É o triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Quer ver você fazer outro? Geometria tem que aprender a desenhar. Vamos fazer outro? Faz a basezinha. Faz. Leva para cá e vem aqui. Olha. 90 graus. Ok? Então, triângulos que tem um ângulo de 90 graus é o triângulo retângulo. Legal? Legal. Agora, o obtusângulo. O obtusângulo, o que está escrito aqui? Um ângulo agudo. Bom, vamos lembrar que esse material é aquele materialzinho à parte que você recebeu de geometria plana, ok? Aquele materialzinho que você vai baixar, você vai imprimir ou acompanhar no seu próprio monitor.
mas o ideal seria que você pudesse imprimir, tá? Vamos ver o que é o triângulo obtusângulo. Um ângulo obtuso. Um ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus. Então é isso aqui, ó, gente. Assim. Puxa para cá, ó. Aqui. Une. Pronto. Olha esse ângulo aqui. Ele não tem mais de 90 graus? Tem, né? É um ângulo obtuso. Se é um ângulo obtuso, eu tenho um ângulo obtuso, eu tenho um triângulo obtusângulo. Ok? Legal. Então vamos de novo. Vamos pedir para o cameraman nos acompanhar aqui, para sair daqui, para você ficar comigo aqui. Tá? Deixa eu apagar para você acompanhar aqui. Gente, você tem que verbalizar o teu conhecimento. Não tenha vergonha de falar com o seu monitor. Você está na sala, sozinho, está no teu quarto, não tenha medo de falar, verbaliza. Vão comigo? Primeiro vamos ver a classificação dos triângulos quanto aos lados. Equilátero, 3 lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais. E o escaleno, que tem os 3 lados diferentes. Legal? Isso quanto ao tamanho dos lados. Vamos ver quanto ao tamanho dos ângulos? Tá. O que tem um 90 graus? Bom, parei. Ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto. Então ele recebe o nome de triângulo retângulo. O que tem os 3 ângulos menores de 90 graus. Os 3 menores de 90. Acutângulo. Lembra do palavrão? Acutângulo. E o que tem apenas um ângulo, e nós já vamos ver por que apenas um ângulo, maior que 90 graus, é o obtusângulo. Ok? Dá uma praticada nisso aí. Esses conceitos você tem que saber. E nós vamos para o nosso próximo capítulozinho, que é o seguinte. Gente, essa propriedade aqui é importantíssima. Ela é chamada de teorema angular de Thales. Você quer escrever em cima? Aqui, ó. O que diz o teorema angular de Thales? Tá? Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Escreve aqui, ó. Teorema angular de Thales. Thales. Thales é o nome. Thales. É o nome do matemático grego. Thales de Mileto. Mileto é a cidade de onde ele era. Tá? Então, o que o Thales descobriu? Que a soma dos 3 ângulos internos sempre tem que dar 180. Vem comigo aqui. Vamos fazer um exemplo. Fazer um exemplo aqui. Vou colocar 60. Vou colocar 50. Para aí, me ajuda. Me ajuda. Quanto é 60 com 50? Vamos fazer a conta? 110. O que o Thales disse? Que a soma dos 3 ângulos tem que dar 180. Se eu tenho 110, quanto é que falta para 180? 70. Esses 3 ângulozinhos tem que dar 180. O ângulo nós podemos chamar de letra maiúscula, A, B, C, e esse chapeuzinho aqui, ó, é o símbolo de ângulo. Ângulo A, ângulo B, ângulo C, 180 graus. Ok? Legalzinho? Tá legal? Então daqui um pouquinho nós vamos ocupar mais isso. E vamos fazer exercício, no outro bloco, nós vamos fazer exercícios sobre o teorema angular de Thales. Mas antes, eu quero colocar mais um exemplinho aqui. É interessante você copiar. Coloca esse aqui para mim, ó. Ó. 60, 60, 60. 60, 60, 60, 180. Esse triângulo, gente, é o triângulo equilátero. Tá? É o equilátero. Equilátero. Ele tem os 3 lados iguais e os 3 ângulos também iguais. Agora, olha uma relação interessante aqui. Olha aqui comigo. Vou fazer um outro. Esse ângulo aqui vamos fazer pequenininho, vou fazer 20 graus. Tá? 20 graus, deixa eu fazer
o cálculo aqui. 180, deixa eu fazer, me ajuda aqui. 180 menos 20, 160. Quer dizer que isso aqui é 80, esse aqui é 80. Vê se eu fiz a continha certa. 80 mais 80, 160. Mais 20, 180. Muito bem. Eu tenho dois ângulos iguais, eu vou ter dois lados iguais. E agora olha aqui para mim, eu vou fazer um outro. Vou colocar aqui, vou colocar aqui 90. Olha o ângulo de 90. Vou colocar aqui 60 e aqui 30. Você repara o seguinte, que os três lados são diferentes. Existe uma relação entre o tamanho do lado e os ângulos. Repara, se os três lados forem iguais, os três ângulos têm que ser iguais. E nesse caso, é claro que os três ângulos, cada um deles será 60 graus, porque 180 dividido por 3, 60. Se tiver dois lados iguais, dois ângulos iguais. E o inverso é verdadeiro, gente. Né? Dois ângulos iguais, dois lados iguais, dois lados iguais, dois ângulos iguais. E se os três lados forem diferentes? Três ângulos diferentes. E o inverso, né? Três ângulos diferentes, três lados diferentes. Legal? Vamos dar uma revisada? Vamos. Teorema angular de Tales. O que o Tales disse? Que a soma dos três ângulos internos deve ser sempre 180 graus. Nós estamos falando de triângulos. Legal? Legal. Vamos adiante. Agora, gente, nós vamos começar o cálculo das áreas de algumas figuras. Para isso, eu gostaria, agora eu vou tirar aqui, eu vou deixar um pouquinho aqui, e gostaria que você pegasse o seu caderno ali e escrevesse. Escreve. Área das principais figuras geométricas. Eu espero. Área das principais figuras geométricas. E é aqui o nosso centro do estudo. Nós vamos começar com a primeira figurinha, que é o retângulo. Tu é capaz de fazer um retângulo? Vem comigo. Fácil, né? Retângulo tu sabe fazer. Agora, repara o seguinte, por que essa figura é chamada de retângulo? Ela tem algumas características. Os lados opostos são paralelos. Esse e esse, são paralelos. Ok? Além disto, escuta a palavra retângulo. Por que tu acredita que o nome dessa figura é retângulo? Porque tem ângulo reto, gente. Porque tem ângulo reto. Então, o retângulo, vamos começar, é um quadrilátero. O que é quadrilátero? 4 lados. Vou fazer um outro quadrilátero aqui. É um quadrilátero. É um quadrilátero. Toda figura que tiver 4 lados é um quadrilátero. Bom, mas para aí. O retângulo é um quadrilátero com lados opostos paralelos. Repara, esses dois lados aqui não são paralelos. Esses dois aqui não são paralelos. E além disso, tem que ter 4 ângulos de 90 graus. Como que a gente calcula a área de um retângulo? É muito simples, pessoal. A área de um retângulo, nós vamos calcular esse segmento aqui, nós vamos chamar de base. E este aqui de altura. Se você quiser chamar de comprimento e largura, pode. Lado 1, lado 2, pode, não tem problema. Importante, base vezes altura. Legal? Então, retângulo é base vezes altura. Não tem, né? Comprimento vezes largura. Me ajuda aqui. Eu quero saber a área desta lousa aqui. Como que eu vou calcular a área dessa lousa?
Vou medir o seu comprimento e vou medir sua altura. Bom, espera aí, esse comprimento aqui é a minha base, a largura é a minha altura. É só multiplicar as duas dimensões. Ok. Vamos para o próximo quadrado. Escreve enquanto eu tomo uma aguinha aí. Escreve. E desenha um quadrado para mim. Conseguiu desenhar um quadrado? É fácil, né, gente? Quadrado. Olha aqui, ó. Quadrado. Agora espera um pouquinho. Vamos colocar os ângulos. Ok? O quadrado você sabe que tem todos os lados iguais. Eu vou chamar de L, L, L e L. Mas me diz uma coisinha. Será que o quadrado é um retângulo? Espera aí. Vamos ver o que eu falei do retângulo, que é um quadrilátero. Ele é um quadrilátero. Que os lados opostos são paralelos. Os lados opostos são paralelos. Que tem 4 ângulos de 90 graus. Tem 4 ângulos de 90 graus. Foi isso que eu falei do retângulo. Então, o quadrado é um retângulo. Mas é um retângulo particular, gente. É um retângulo cuja base e a altura possuem a mesma dimensão, possuem o mesmo tamanho. Veja que eu não falei de tamanho aqui quando eu disse retângulo. Agora, se eu tiver um retângulo em que a altura e a base tiverem o mesmo tamanho, eu estou com um quadrado. Legal? Legal. Como é que eu vou calcular a área do quadrado? Simples. Base, que é L, vezes altura, que é L. L ao quadrado. Então, a área é L ao quadrado. Legal? Legal. Mas aqui no quadrado, gente, eu preciso trabalhar um pouquinho mais o quadrado para te dizer uma coisa. Vamos fazer o desenho de outro quadrado? Faz o desenho de um quadrado aí, mais ou menos do tamanho de 3 linhas do teu caderno. Eu espero. Um quadrado do tamanho de 3 linhas do teu caderno. Fez? Ok. Chama L, 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 L. Você tem que desenhar. Não adianta ficar só olhando. Na hora do exercício, na hora da prova, você vai ter que saber desenhar. O que eu quero agora, gente, é saber esse carinha aqui, ó. Sai desse vértice, vai pelo meio, até aqui, que é a diagonal. Eu vou chamar de D. Essa diagonal, gente, nós precisamos deduzir a fórmula dessa diagonal. Então vem comigo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma tesourinha e vamos cortar aqui, ó. Vamos pegar uma tesourinha e cortar? Esse é o barulho da tesourinha cortando. Cortei. Se eu cortar ali, fica um triângulo. Fica um triângulo. Legal? Legal. Mas espera aí, esse ângulo eu não mexi. Bom, se eu não mexi nesse ângulo, isso aqui é um triângulo retângulo. Este lado eu não mexi. Esse lado aqui eu também não mexi. E aqui é L. Desculpa, aqui é a diagonal. Eu quero descobrir a diagonal em função do lado. Nós temos que nos acostumar com essa linguagem matemática. A diagonal em função do lado. O que significa diagonal em função do lado? Tu vai descobrir se a diagonal é 2 vezes o lado, se a diagonal é o lado vezes raiz de 3, se a diagonal é o lado dividido por 3. Quer dizer, a diagonal depende do tamanho do lado. Nós temos que descobrir essa fórmula. Para isso, eu vou usar uma coisinha bem moderna na matemática, uma fórmula que foi descoberta há pouquinho tempo, que é o teorema de Pitágoras. Ele é bem novinho o teorema de Pitágoras.
Quem é que faz o papel de hipotenusa? Hipotenusa é o lado que está oposto ao 90 graus. Quem é que faz o papel de catetos? É quem forma o ângulo de 90 graus. É o L e o L. O que o Pitágoras dizia? Pitágoras dizia que o quadrado da hipotenusa é igual ao quê? É igual à soma dos quadrados de quem? Dos catetos. Mas espere um pouquinho. L ao quadrado mais L ao quadrado é quanto? 2L ao quadrado. Sim. 1L ao quadrado mais 1L ao quadrado, 2L ao quadrado. Esse 2 vem para cá na forma de raiz. Quem é que pode sair da raiz? O L, né? O L pode sair da raiz. L, raiz de 2. Ou seja, gente, qual é a fórmula da diagonal? Fórmula da diagonal é L raiz de 2. Ok? Nós deduzimos a fórmula da diagonal através de um teorema de Pitágoras. Ok? Então, a gente aprendeu a área do retângulo, a área do quadrado. A gente viu que o quadrado é um retângulo com os 4 lados iguais. Nós descobrimos a diagonal do quadrado, que é L raiz de 2. E nós vamos passar para a nossa terceira figurinha, que tu vai escrever aí, triângulo. Né? Área do triângulo. Escreve enquanto eu apago. Área do triângulo.